Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Marcentes Ferreira da Silva, sou professor do Instituto Federal de Brasília e vou ler agora a minha contribuição para o evento, numa proposta de comparação, de leitura comparativa entre um poema do Manuel Bandeira e um texto da Clarice Lispector. O título da comunicação é Encontro Trágico de Dois Esquecidos, Poesia, Morte e Espetáculo, Manuel Bandeira e Clarice Lispector. É próprio da literatura apropriar-se da realidade, sendo que muitas vezes esse processo se dá por meio de referências objetivas e informações factuais, no intuito de construir uma representação dessa mesma realidade que permita melhor compreendê-la em sua totalidade, a partir da eliminação de suas contradições, processo por cujo intermédio a realidade do mundo e do ser se torna narrativa ficcional, componente de uma estrutura literária, permitindo que esta seja estudada em si mesma como algo autônomo. Antônio Cândido, 2005. Por mais que a recorrência a elementos que fogem inicialmente ao mundo objetivo sirva de base para a constituição da obra literária, o interesse pelas questões sociais se mostra recorrente, em especial em momentos como o da produção literária brasileira a partir de 1930, período em que o romance regionalista, também conhecido como romance do Nordeste, encabeçado por nomes como Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado e José Lins do Rego, consolida uma proposta de análise da realidade da história do Brasil, calcada numa profunda reflexão acerca de nossas contradições e da realidade dos menos favorecidos e marginalizados socialmente. Considerando esse contexto, percebe-se um ponto de confluência entre a obra do poeta Manuel Bandeira, notadamente o poema tirado de uma notícia de jornal, integrante da obra Libertinagem, e a novela Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Nesses dois textos, encontra-se um ponto comum, para bem além do que a simples abordagem social. Vêem-se típicos personagens marginalizados, desprovidos de relevância e representatividade social, trazidos ao conhecimento do leitor e do público a partir de um destino trágico, que não só expõe duas vidas ignoradas pela sociedade de modo geral, mas também se constitui como mote para uma reflexão de como, por meio da literatura, a realidade se dá a ver na sua inteireza contraditória e problemática, revelando como o texto literário se configura como leitura e interpretação do mundo. Manuel Bandeira, em 1930, publica o livro Libertinagem, no qual já demonstra uma plena adesão aos ideais modernistas e uma maturidade poética resultante de um trabalho contínuo em seus livros anteriores. Como poeta modernista, Bandeira ressalta a importância de se perceber a poesia nas matérias mais simples, muitas vezes retirada de onde menos se espera. Nas palavras de Davi Arrigucci Jr., ao meter as mãos na matéria impura do mundo, ganga bruta de onde desentranhar o matel nobre e raro da poesia, o poeta se afastava de fato da esfera elevada onde tradicionalmente se situava o poético. Nobre e raro produto do espírito de alguma forma, para ele agora jaz entranhado no chão do cotidiano. Davi Arrigucci Jr., 2005. Em outros termos, o poeta assevera que a poesia é por toda a parte. Caberia, no entanto, a argúcia dele retirá-la do mundo e transpô-la para o papel, imortalizando-a, retirando-a do espaço do tempo delimitados. Essa visão peculiar e moderna de Manuel Bandeira encontra seu ápice no livro referido, Libertinagem, cuja construção demonstra a plena adesão aos ideais das propostas de 22, e além disso revela um poeta maduro, pleno e consciente de sua habilidade com verso livre, a linguagem prosaica e os mais variados temas, conforme se percebe em Não Sei Dançar, poema que abre o livro, e em Pneumotórax, Mangue e Poética, este último, um verdadeiro manifesto em defesa de uma poesia autônoma, moderna e liberta, bem ao gosto da geração heróica do modernismo brasileiro. Os aspectos levantados pelo poeta e recorrentes na obra Libertinagem se fazem presentes no texto que serve como uma das bases de análise desse artigo. Para melhor compreender o que aqui se discute, segue o texto transcrito, vou ler aqui. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Esse poema tem um caráter visual muito importante na disposição dos versos, que infelizmente fica complicado de mostrar aqui, mas a temática já está muito explícita, até mesmo pelo seu título. Nesse poema, a matéria cotidiana e prosaica é transformada em poesia e vai além da mera reprodução informativa de um fato para suscitar uma reflexão profunda sobre a própria dinâmica social que rege a vida de pessoas como o personagem, o protagonista do poema. À primeira vista, a leitura já indica alguns pontos relevantes. Primeiramente, o contraste entre a extensão do poema e seu título, que é explicativo e bastante longo quando comparado ao restante do texto.
Além disso, de acordo com o título, é possível concluir que o poema é retirado de algum outro lugar, no caso de algo cotidiano, prosaico e diverso, como material impresso do jornal. É com sua forma breve, versos livres e irregulares, sem métrica igualada, de alguma forma, parece mesmo imitar a notícia de onde teria saído. Essa impressão surge à primeira vista, devido a alguns traços da linguagem jornalística que podem ser encontrados no poema. A novidade, a já mencionada brevidade, o tom coloquial e a objetividade na apresentação impessoal direta dos fatos. Inclusive, o assunto de que trata o poema parece ter sido simplificado para virar notícia. Segundo Davi Arrigucci Jr., abre aspas, a morte inesperada de um pobre diabo, logo depois de esbaldar-se, tem, pela natureza do assunto e dos dados escolhidos, o ar da ocorrência policial que tanto se presta ao sensacionalismo barato, comum e em certo tipo de imprensa, fecha aspas. Esse recorte parece arbitrário, isento de comentários, pode lembrar a falta de correlação entre as notícias que são tomadas isoladamente para literalmente serem lidas e esquecidas. No entanto, o mesmo Arrigucci, em seu artigo, argumenta que não há arbitrariedade nesses versos de Manuel Bandeira, nem na diagramação, muito menos na mensagem deixada pela morte de João Gostoso. O autor ressalta a esse respeito que este poema é fruto de uma poda completa e gera, abre aspas, uma extraordinária intensidade no sentido que só se expande com essa máxima contenção, fecha aspas. De acordo com o crítico, o poema tirado de uma notícia de jornal se constrói como um duplo paradoxo. De um lado, temos um achado supostamente casual de uma matéria jornalística, que é impessoal e não poética, em contraposição ao poema que é feito com marcas personalíssimas do estilo e da poética de Manuel Bandeira. Por outro lado, tem-se essa simplificação da matéria achada, mas que produz uma amplificação do sentido. Ainda de acordo com Davi Arrigucci Jr., citação, esse objetivismo lírico resultante da mistura indefinida e algo arcaizante dos gêneros, assim como a simplificação drástica de uma matéria já em si pobre, o destino de um pobre diabo de uma favela brasileira, confere ao poema de Manuel Bandeira uma feição primitiva e, ao mesmo tempo, o aproxima de um meio moderno como o jornal. Fim da citação. Dessa forma, o episódio da morte de João Gostoso passa a ser estampado com a elementaridade abstrata do destino universal do indivíduo face a face com a morte. Abre aspas. Uma notícia da vida moderna se transforma num mitos trágico, narrado como uma historieta, numa estrutura lírica cuja fonte, a posição do sujeito, permanece oculta. Davi Arrigucci Jr., fecha aspas. A representação do destino trágico de um João Ninguém, no poema de Bandeira, traz à tona a figura de Macabeia, personagem da célebre novela de Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Lembrada muitas vezes por seu desfecho cruel, porém resultante de um fato cotidiano, um atropelamento. A personagem, assim como João Gostoso, é parte de uma parcela excluída da população, seja pela ausência de voz social, seja pela alienação em que está imersa, encantada pelo mundo do cinema e do espetáculo, guiada pelo que ouve na rádio relógio e sem a devida consciência de si. Citação do livro. Mas um dia viu algo que por um leve instante cobiçou, um livro que seu Raimundo, dado à literatura, deixara sobre a mesa. O título era Humilhados e Ofendidos. Ficou pensativa. Talvez tivesse pela primeira vez se definido numa classe social. Pensou, pensou e pensou. Chegou à conclusão de que, na verdade, ninguém jamais a ofendera. Tudo o que acontecia era porque as coisas são assim mesmo e não havia luta possível. Para que lutar? Fim da citação. Nessa obra, Clarice Lispector nos coloca diante de uma moça nordestina vivendo as dificuldades e aflições da cidade grande, cuja trajetória nos é apresentada por um narrador, Rodrigo S.M., em posição diversa da de Macabeia, mas profundamente ligado a ela pelo processo de escrita, também, segundo ele, marcado por aflições. Não, abre aspas, não é fácil escrever. É duro como quebrar rochas, mas voam faíscas e lascas como aços espelhados. Fim da citação, fecha aspas. No caso da Hora da Estrela, as aflições de Macabeia são apresentadas pela figura do narrador, um intelectual burguês esclarecido, vinculado e interligado à sua personagem. Rodrigo cria Macabeia e, enquanto faz isso, terá que ir aos poucos avaliando sua própria capacidade de fazê-lo, num processo de autorrecriação penoso e doloroso como a realidade da protagonista. A ideia parece ser a de legitimar-se como narrador apto a falar dela. E Rodrigo fará tudo, confrontando hábitos já arraigados em sua própria escrita. O primeiro passo que dá, meio hesitante, é o de questionar-se naquilo que ele melhor se define, sua condição de intelectual e de homem de elite.
Macabeia, personagem literária e ao mesmo tempo mulher de classe baixa, parece exigir um narrador que corresponda a seu perfil e parece exigir meios de escrita novos para que esse narrador fale a respeito dela. Disso parece decorrer o esforço de Rodrigo em se negar como intelectual e de se erigir como carpinteiro e trabalhador manual. Abre aspas, citação da obra. Eu não sou um intelectual, escrevo com o corpo, e o que escrevo é uma névoa úmida. Fim da citação, fecha aspas. Diferentemente do poema, há na novela de Clarice uma voz narrativa presente e forte, que contrasta com a simplicidade e ignorância de Macabeia, mas que é a responsável por lhe dar a voz. É esse narrador que nos conduz ao desfecho, trágico e inevitável da moça atropelada ao atravessar a rua, logo após ouvir de uma cartomante previsões altamente satisfatórias. Rodrigo compõe Macabeia com imagem de certo modo negativa. Ao procurar adivinhar a vida da imigrante sertaneja, o narrador pinta-a como o reverso de ideal de mulher burguesa, ou seja, como uma espécie de criança a ser educada e trazida para a vida adulta, e a impõe na vida urbana da metrópole brasileira dos anos 70 como nordestina pobre e imigrante. Nesse quadro, Rodrigo parece desenhá-la para que ele, no processo narrativo, resgate-a da vida de miséria em que vive. Resgate que, como se sabe, será frustrado no final da narrativa. Outro ponto importante a se ressaltar são os componentes das formas artísticas cultas e populares que se alternam em A Hora da Estrela. Exemplo disso é a sede de conhecimento que leva Macabeia a eleger a Rádio Relógio, que dava a Hora Certa e Cultura como seu canal preferencial de comunicação com o mundo. Em decorrência da precariedade de sua formação intelectual, as mensagens da Rádio Relógio não têm onde repercutir e caem no vazio. Assim, desnuda-se o fato de que a informação veiculada pela mídia, como se fosse conhecimento, nada mais é que um conjunto desarticulado que simula uma contribuição para o enriquecimento cultural, mas na prática apenas preenche de modo inadequado os intervalos. De modo sintomático, nesses intervalos entre as informações e a hora certa, a rádio veiculava anúncios publicitários, reforçando a realidade fetichizada na qual a personagem se encontrava imersa. Desde a dedicatória, já se encontra o ponto de partida de uma das questões centrais da obra, a presença do mundo da cultura, com referências à alta cultura em oposição ao mundo massificado, próprio das camadas populares, em que se insere a protagonista. Em contraste com a alta cultura, componentes da cultura de massa como o rádio, o cinema e a propaganda invadem o cotidiano das personagens, e tais invasões conduzem a uma reflexão sobre as relações entre o mundo ficcional e o mundo exterior evocado pela narrativa. Essa mescla intencional entre as referências à alta cultura e cultura popular revela o estabelecimento de dois níveis socioeconômicos, o de Rodrigo S.M., intelectual em oposição ao de Macabeia, oriunda das classes subalternas, o que constitui uma das linhas de leitura possíveis para essa narrativa, citação da obra. Citação da professora Regina Dal Castanho. Rodrigo expõe as entranhas de seres que vivem do lado de fora da narrativa e que, como ele, acreditam na própria superioridade e em sua inata capacidade de entender o mundo sem fazer parte dele. Ao se afirmar que A Hora da Estrela se estabelece como uma profunda reflexão sobre a relação entre o intelectual e a massa, não se estão negando outras possibilidades de leitura, mas apenas pondo-se em relevo uma série de indícios presentes na obra. Fim da citação. O mundo da obra em que Macabeia existe é o mesmo mundo real, uma espécie de identificação de realismo da obra com a vida. A questão da personagem é de ser uma mera representação. Primeiro, da sociedade que não lhe permite ocupar um lugar próprio. Segundo, do autor-narrador que anseia alcançar a palavra que valesse por si própria e não por aquilo que reproduz, mas que sucumbe perante a realidade que lhe ultrapassa. A problemática do autor-narrador não é outra, é a mesma, embora vista de outro ângulo. A sua questão é não poder entrar na pele de seu outro de classe ou outra de classe e estar cerceado por seus limites intransponíveis. De acordo com Hermenegildo Bastos, em análise sobre a obra da Clarice, a citação: na Hora da Estrela, como em tantas outras obras brasileiras, narra-se a coexistência de dois tempos diferentes, o moderno e o pré-moderno. Isto é, narra-se o esvaziamento da modernidade numa sociedade que não cumpriu integralmente o seu ciclo histórico, o esgotamento de algo antes da sua implantação real. Na Hora da Estrela, uma sensibilidade pré-moderna, a de Macabeia, é jogada no mundo para além do moderno, um mundo de imagens em que tudo foi convertido em espetáculo. Fim da citação. O esvaziamento da modernidade se agrava pelo fato de estar ocorrendo em país obrigado a encenar uma modernização aparente e distante da realidade concreta.
Na Hora da Estrela, como em tantas outras obras, né? Esses dois tempos coexistem, moderno e pré-moderno, isto é, narra-se o esvaziamento da modernidade numa sociedade que não cumpriu integralmente seu ciclo, como já referido pelo professor Hermenegildo. Nessa obra, uma sensibilidade pré-moderna de Macabeia, né, é lançada no mundo, né, para além do moderno, um mundo de imagens em que tudo se espetaculariza. Contrastando com a construção verificada na obra de Clarice, no poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira, os fatos são apresentados de maneira objetiva, sem a presença de um narrador ou de uma voz lírica. Há um modo de construção que apresenta um sujeito lírico, de certa forma oculto, uma vez que suas emoções, seu estado de alma ou mesmo suas concepções ou visões não se revelam à primeira vista. Desse modo, a história ali presente é contada impessoalmente, pelo tratamento da matéria, em que os possíveis vínculos do ocorrido com o sujeito permanecem subjacentes. Além disso, Bandeira, ao invés de fundir a lírica do sujeito com o objeto, transpõe o poema numa distância que se aproxima do verificado na épica, projetando o mundo narrado em primeiro plano, onde irão se desenrolar acontecimentos marcados por uma alta tensão dramática. Nesse dado momento, é possível perceber que há uma mistura de elementos épicos e dramáticos enquadrados nessa estrutura lírica. Nota-se, então, como a condição de Macabeia e de João Gostoso é a de um tipo. Ela, nordestina, mulher pobre, que não se pode dizer que representaria uma pessoa em particular. Antes, pelo contrário, representa um grupo social, em sentido estrito, o retirante que busca a realização na cidade grande. De modo semelhante, o personagem de Bandeira incorpora a malandragem carioca, típica do malandro, morador do morro, que em sua caracterização configura-se como um tipo social. Ao seu lado estão também outros marginalizados, Fabiano, Sinha Vitória, os jagunços e sertanejos de Euclides da Cunha e de Guimarães Rosa, dentre outros. E todos eles representam em sentido amplo a massa de brasileiros da República a quem se pretendeu incluir na ordem republicana desde seus primórdios, transformando-a em povo. E sempre de cima para baixo, diga-se para constar, como é o movimento executado por João Gostoso em direção à sua morte. A relação de Macabeia com Rodrigo, narrador, relação entre intelectual de elite e de massa, definida em A Hora da Estrela pela relação fantoche e manipulador, é alegoria dessa verticalidade. Algo também notado no poema de Manuel Bandeira, porém numa dimensão espacial. O contraste entre o Morro da Babilônia e a Lagoa Rodrigo de Freitas ilustra a contradição social que marca a vida do personagem, cuja existência só é notada na morte que ocorre em um espaço social de maior reconhecimento. Assim, a descida de João Gostoso do Morro da Babilônia às águas da Lagoa Rodrigo de Freitas representa a liquidação do indivíduo, o mergulho do ser na indiferenciação e no caos do mundo natural, como se nessa trajetória regressiva se desfizesse o seu processo de individuação. A oposição entre alto e baixo, com todas as suas implicações, no plano espacial, social e da representação literária da realidade, cria um campo de forças em choque, complexo e carregado de sentido, cuja compreensão e profundidade depende da compreensão dos detalhes que nele se articulam. Babilônia, por exemplo, designa primeiramente o Morro Carioca, que se opõe à Lagoa Rodrigo de Freitas. A lagoa é um local de beleza e riqueza no Rio de Janeiro. Os dois locais se relacionam como dois aspectos opostos da realidade física, material e social, o alto e o baixo, a pobreza e a riqueza. Estão também nas duas pontas da ação, começo e fim. Além das implicações do plano simbólico, em que se juntam as duas dimensões de um destino humano ao mesmo tempo singular e universal, moderno e primitivo, e os dois níveis da representação literária, o humilde e o sublime. O que permite tal articulação é o princípio formal da ironia, que nessa estrutura dialética é capaz de incluir e ampliar o sentido ambíguo que propicia. Considerando ainda o contraste entre a lagoa e o morro, nota-se que este é espaço de miséria, da miséria anônima, da indeterminação, da confusão e do caos. A imagem da confusão e do caos que projeta o Morro da Babilônia sugere algo da dissolução em que mergulhará João Gostoso, que é literalmente tragado pelo caos das águas da lagoa, lugar de riqueza, mas que é localizado embaixo. De certa forma, o fim está contido na origem. No meio da trajetória catastrófica, o momento de festa e de exaltação dos sentidos é um instante dionisíaco, ao mesmo tempo baixo e alto, onde a vida se dissolve, preparando o fim na liquidação do indivíduo. É o mergulho do ser na indiferenciação caótica do mundo natural, que, paradoxalmente, é o que revela a sua existência à sociedade. Tanto no poema de Bandeira como na narrativa de Claude Lispector, a morte surge como um momento de revelação dos personagens, como uma espécie de epifania, principalmente para Macabeia, cuja tomada de consciência de si ocorre no momento em que é atropelada.
No caso de João Gostoso, embora não haja um detalhamento de sua consciência nem a presença de sua voz, a sua última ação, atirar-se na lagoa, configura-se como o clímax da euforia vivenciada antes no bar. A morte, portanto, assume em ambos a dimensão de espetáculo e matéria-prima para jornalismo barato, que se limita a explorar a tragédia para obter mais atenção, mais lucro, alimentando a indústria cultural. Ao nos revelar estes rostos da miséria, o poeta e a escritora se solidarizam no mais fundo com ela. Contraditoriamente, pela ironia, aparentemente isentam a emoção que os irmana à substância trágica na qual a própria face do homem se espelha, no processo mesmo de sua dissolução, em seu destino enigmático pela morte. Identificados com esse destino, transformam-no em objeto de uma emoção pessoal e o passam ao leitor num concentrado enigma como uma forma de experiência. Com isto, desentranham não apenas a imagem de um país ou a dimensão trágica universal de um destino comum, resgatando-os das páginas fugazes de um jornal para a perenidade da arte, mas também a poesia sublime que se oculta numa vida humilde e se mostra na forma simples das palavras de todo o dia, cuja fonte pode se achar escondida na imprensa cotidiana. Uma vez representadas literariamente, as realidades desses dois miseráveis se universalizam, pois ao terem suas histórias narradas, a sua humanidade é ressaltada e a identificação com seus dilemas e aflições potencializada. Logo, a literatura cumpre sua missão desfetichizadora, uma vez que evidencia o sentido humano da vida, iluminando suas contradições. Bom, essa foi minha contribuição. Agradeço a todos, agradeço a organização. Um abraço. É isso.